Sentados, abram a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 11. Repetindo, Mateus capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 11, onde nós lemos da seguinte maneira: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus se digne de abençoar a leitura feita em os nossos corações. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, porque nós estamos aqui na tua casa de oração com os nossos irmãos, louvando e bendizendo o teu excelso nome, porque somente assim, Senhor, nós adoramos. Abençoa o teu servo, pastor Daniel, aonde estiver neste momento, que seja guardado e protegido por ti. E abençoa também a sua família. E, Senhor Deus, nesta hora, nós te pedimos que aplique a tua palavra aos nossos corações. Estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A tentação de Jesus e as nossas tentações. Porque nós também, irmãos, somos tentados. Se Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, imagine os irmãos. Muitas vezes nos nossos pensamentos, muitas vezes nós pecamos no pensamento, nas palavras, então nós pecamos. Muitas vezes quando nós, então, ofendemos a um dos nossos irmãos, um dos nossos familiares, então, meus irmãos, também é uma forma de tentação. A tentação está aí no mundo, porque o mundo jaz no maligno. E nós, então, sabemos, e a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos estar sempre em oração, sempre pedindo ao nosso Deus para nos ajudar, nos abençoar, nos proteger, porque o inimigo é sagaz, o inimigo é terrível.
E imagine os irmãos, a pessoa ficar sem se alimentar um dia, 2 dias, 3 dias. Às vezes a pessoa tem algum desastre que cai numa mata, fica às vezes até 1 mês, mas a pessoa bebendo água e se alimentando com frutas. E Jesus, 40 dias, Jesus estava jejuando. Espiritualmente, Jesus estava preparado. E não há, de maneira nenhuma, tentação do inimigo que pudesse derrubar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, então, meus irmãos, ele saiu das águas do batismo, onde ele foi batizado por João. João até se recusou: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim para te batizar? E Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. E todo servo de Deus deve ser batizado. E então, meus amados, Jesus saiu dali daquele lugar tão feliz, tão alegre, em ouvir a voz do Pai: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Então, meus amados, saiu dali para o lugar da tentação. Mas enquanto Satanás colocava uma tentação, então o inimigo colocando dúvidas: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, colocando dúvidas, se tu és, sim. Então, meus irmãos, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus rebateu. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, irmãos? Então, o que nos alimenta, meus irmãos, não é o pão material que alimenta o nosso corpo, mas o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Amém, irmãos? É o que está escrito, é o que nos alimenta. E se hoje nós somos crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e temos certeza da nossa salvação, então, meus irmãos, está aqui na palavra. Nós estamos nos sustentando, nos alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Este é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta as nossas almas. Então Jesus rebateu. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. E hoje nós ouvimos a palavra, Deus falando a cada um de nós através da sua santa palavra. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o mapa que nos orienta, é a bússola que nos orienta, apontando para o céu. Amém? Então, glória a Deus. Mas acontece, irmãos, que o diabo não ficou satisfeito. Então lançou mais uma segunda tentação. Imagine os irmãos, se Jesus ia na conversa do diabo, na conversa de Satanás. Então Jesus estava totalmente preparado. Então o diabo levou a cidade santa, que é Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo
e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Então foi mais uma tentação, mas Jesus estava ali para rebater. E então, meus irmãos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mas Jesus rebateu dizendo: respondeu-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E então, a terceira tentação, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas, meus amados e queridos irmãos, Jesus então respondeu, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isto o diabo se afastou. Mas, meus amados, o diabo não para. O diabo não tira férias. Ele está diariamente, a todo momento, tentando os filhos de Deus, tentando os servos de Deus. Mas o Senhor é quem nos sustenta. Então, meus amados, nós precisamos estar sempre alertas, sempre observando, porque assim como o diabo tentou a Jesus, nós também temos as nossas tentações. São várias as tentações que nós recebemos, meus irmãos, durante a nossa vida. São várias as tentações. O mundo está cheio de ofertas, não? Cheio de ofertas. Mas nós, como servos de Deus, devemos estar firmes para não cairmos em tentação. E no Pai Nosso, a gente vê na oração Jesus dizendo: livra-nos da tentação. Livra-nos da tentação. E a tentação, então, o nosso Deus é quem nos livra da tentação. Então, diz que o passarinho pode voar, né, por cima da nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Não pode fazer ninho. É verdade? Então, nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre orando. O nosso remédio é a oração. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da tentação. Livra-nos dos perigos, Senhor Deus. Porque enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós não deixaremos de ter as nossas tentações. Mas é como diz o corinho: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Ou então alguém já disse que é melhor que Deus segure na nossa mão, né? É melhor que Deus segure na nossa mão. Então é maravilhoso quando nós nos colocamos na mão de Deus. Deus quer usar a vida de cada um de nós. Deus quer usar a vida de cada um de nós. Porque a nossa missão aqui neste mundo é dar testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nossa missão aqui neste mundo é evangelizar. A nossa missão aqui neste mundo é conduzir pessoas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E é por isso que nós estamos sempre nas mãos de Deus, orando, nos reunindo com os nossos irmãos na igreja, em oração, e sempre reunidos, sempre firmes, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e procurando sempre nos firmar, porque o inimigo é sagaz, e ele não perde oportunidade de maneira nenhuma. Então vamos orar e pedir ao nosso Deus,
para nos ajudar. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus nos diz no versículo 11: com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, depois de toda aquela tentação, então os anjos vieram e protegeram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E serviram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, o nosso Deus também está nos sustentando, nos livrando das tentações e dos perigos deste mundo. Porque nós, na realidade, nós sozinhos, nós não temos condições. Mas com Jesus Cristo, nós podemos vencer a todas as tentações e todas as ofertas que o inimigo nos faz. Então, que nós estejamos preparados, que nós estejamos sempre vigiando, orando, para que nós não venhamos a cair em tentação. Amém? Que o nosso Deus nos abençoe, nos ajude e que nós possamos ter uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Estejamos sempre unidos com a nossa família, abençoando os nossos filhos, ao levantarmos à noite, ao irmos ao banheiro, ao voltar, então abençoando os nossos filhos, o marido abençoando a esposa abençoando a esposa abençoando o marido e a família unida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim seremos todos abençoados pelo nosso Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Então nós vamos nesta hora orar ao nosso Deus, Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa de oração, estamos aqui te prestando este culto, Senhor, e nesta hora, Senhor Deus, nós te pedimos por mim, eu te peço por mim e pelos meus irmãos, para que, Senhor Deus, sejamos vitoriosos diante da tentação do inimigo, que aonde nós formos, que os anjos do Senhor estejam nos abençoando, nos acompanhando, Senhor Deus, e que nesta noite nós sejamos levados para os nossos lares, através, Senhor, dos teus anjos protetores, nos livrando de todo o mal. Abençoa todos os nossos familiares, ó Deus, e nesta hora, ó Pai, nós te pedimos pela tua igreja, que é, Senhor Deus, aqui uma luz acesa, Senhor Deus, aqui nesta localidade, para pregar o teu santo evangelho, Senhor Deus. Abençoa toda a programação da tua igreja, Senhor Deus. Abençoa todos os irmãos, que todos sejam protegidos por ti, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.